Você sabia que a deficiência de ferro pode afetar a nossa saúde e até mesmo a nossa pele? Pois é, viu? Para a gente entender melhor sobre isso, eu estou agora aqui no estúdio com a nutricionista Samara Oliveira. Muito bom dia, Samara. Seja muito bem-vinda mais uma vez aqui ao Bem Assim. Bom dia, Mara. Obrigada. Muito bem. Vou começar explicando o que é o ferro e por que ele é importante para a nossa saúde. O ferro ele é um mineral, né? E ele é muito importante justamente porque ele forma as células sanguíneas e também é importante pelo transporte de oxigênio para todo o nosso corpo. Certo. Quando é que a gente passa a ter menos ferro no nosso corpo? O corpo ele indica algum sinal, algum sintoma ou não? Sim, o corpo emite diversos sintomas, né? Mas existem duas situações que a gente precisa de uma quantidade de ferro maior, que é quando a mulher se encontra gestante. Sim. E os idosos também necessitam de uma quantidade maior. No entanto, uma dieta, né, uma alimentação pobre em ferro e algumas situações patológicas também podem causar essa carência. E aí os principais sintomas é a fraqueza, né, aquela indisposição, né, um desempenho bem baixo no trabalho. São sinais bem característicos. Certo. E o que ela pode acabar causando, além disso? Pode acabar causando um problema de saúde maior? Sim, a tão conhecida anemia, né? Que a gente conhece, que traz bastante repercussão negativa para o nosso corpo, justamente por essa função importante do ferro de transportar oxigênio, né? Que é importante para as nossas diversas atividades. A nossa alimentação é o principal fator para que aconteça essa deficiência, Samara? Sim, a carência de ferro ela é a desordem de origem nutricional de maior prevalência. Certo. Então, as pessoas elas estão realmente precisando comer mais alimentos que tenham ferro. Quais seriam esses alimentos? Isso. Alimentos de origem animal. Sim. É o que tem, né? Porque, na verdade, a gente tem dois tipos de ferro. O ferro M, que está presente na carne vermelha, principalmente, e o ferro não M, presente nos vegetais. Que esse ferro presente nos vegetais, ele é o que o nosso corpo absorve em menor quantidade, né? Precisa aí de uma ajuda. Certo. Já o ferro M presente na carne é o que a gente aproveita melhor. Algumas dietas podem cortar o ferro da alimentação ou isso jamais seria algo indicado? Sim. Algumas dietas, essas dietas malucas, né, que as pessoas procuram para resultado rápido, né? Isso, sem a orientação de um profissional, uma das características é a baixa ingesta de ferro. Certo. Quais são aí os principais sinais em que a gente deve ficar atento, hein? Então, se você sente, né, essa fraqueza, essa indisposição, o seu desempenho no trabalho caiu, né, a sua disposição física, como também aquele sinal clássico, né, que as mães vão olhar nossa conjuntiva, né, para ver se encontra a cor do pálida. olho. Isso, esse é um sinal importante também, a gente avalia ele, inclusive, em consulta. As mulheres têm mais tendência a ter uma maior deficiência de ferro ou não? Sim, gestante ou não, as mulheres se encontram no grupo de maior vulnerabilidade por conta da perda sanguínea menstrual que acontece, né, no nosso ciclo mensal. E aí, se a mulher tem uma desordem ali no seu ciclo, se já é um problema hormonal, tanto o médico ginecologista como o nutricionista, né, vão avaliar essa possibilidade de compensar o ferro nesse período. Em relação à nossa pele, hein, Samara, a deficiência de ferro ela pode acabar ocasionando o quê? O ferro ele é importante para a respiração celular, né? Então, com a carência de ferro, a epiderme, que é uma das camadas da nossa pele, e ela é responsável justamente pela proteção, ela se torna mais fina. Então, tende a pele ficar mais seca, sem elasticidade, desprotegida. E com que frequência a gente deve ficar medindo aí a quantidade de ferro no nosso organismo? E como é que a gente pode fazer isso? É através do exame de sangue? Isso, o exame bioquímico, né, onde a gente avalia realmente a presença dele no sangue. E esse ciclo assim de exame é definido pelo médico, né, pelo profissional que está avaliando, o nutricionista também pode fazer essa solicitação, vai de acordo se a pessoa realmente se encontra deficiente, se ela já se encontra anêmica, porque aí tem o tempo, né, da hemoglobina se formar, né, dos níveis se encontrarem no que a gente deseja para aquela pessoa. Vi que os meus níveis estão alterados, não estão como deveriam estar, como é que eu posso então corrigir esses níveis aí de ferro no meu organismo? Veja, se é uma deficiência muito grave, a gente precisa intervir com a suplementação, né?
que a gente conhece, o sulfato ferroso, por exemplo, né, que muitas crianças, né, anêmicas, desnutridas fazem uso, como também corrigindo a alimentação. Se a gente identifica que a alimentação da pessoa ela é pobre nas fontes de ferro, a gente corrige, estimula o consumo, apresenta formas que a pessoa pode estar consumindo, como também lança a mão de uma suplementação para correção nos casos mais severos. Por que as vitaminas elas são tão importantes nessa dieta de recomposição do ferro, hein? Como eu falei, o ferro não M, ele precisa de uma ajuda. E essa ajuda vem justamente da vitamina C, presente principalmente nas frutas cítricas. Sim. Então, às vezes, quando a gente diz assim, a sobremesa do almoço, escolha uma fruta, é justamente por conta disso, não é uma moda. E não crucifique o nutricionista que fala isso. É justamente por isso, porque a vitamina C, ela ajuda a absorver o ferro, não M, que está presente nos vegetais, né? E o ferro M também, que está presente na carne. Tudo é uma questão de estratégia, né? Porque assim, a gente pode, por exemplo, estar com ferro baixo no nosso organismo, mas através da alimentação, claro, né? Caso não haja de fato a necessidade de uma suplementação, através da alimentação a gente vai conseguir suprir isso no nosso próprio organismo, né? Isso, a quantidade recomendada é em torno de 8 miligramas, então a gente consegue atingir, né? Incluindo aí os alimentos que são fonte. Isso, um planejamento alimentar elaborado por um profissional capacitado, né, vai ser capaz de suprir sim a necessidade não só de ferro, como de todos os minerais e vitaminas que a gente precisa. Muito bom, maravilhosíssima. Quem quiser mais informações, Sâmara, como é que pode te acompanhar? É só ir lá no meu Instagram, @SamaraNutricionista. Muito bom. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. Tenha um bom dia. Bom dia para você e para todos. Você que está aqui ó, ligadinho, não vai sair daí, porque para a gente fechar o nosso programa tem agenda cultural. Hoje eu estou sem o Breno por conta que ele está trabalhando, tá? Mas vai ter agenda sim, já já, não sai daí.